Olá, crianças, como é que vocês estão? Primeiro, a tia veio aqui hoje pedir desculpas, né? Porque não tivemos aula na sexta. Tive alguns problemas com esse senhor idoso que está aqui do lado, funcionando só arquejando, como diria minha mãe. E eu não consegui gravar as aulinhas de vocês. Mas não se preocupem, porque ninguém vai sair prejudicado nessa. Hoje a gente vai ter uma aulinha mais longa, de 20 minutos, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o primeiro capítulo do tema 3 do livro de vocês, que chama A Terra no Universo. Então, aí vai ter uma imagem, né, bem bonita dessa Terra, do globo terrestre. Nós sabemos que a Terra é redonda, ela não é plana. A teoria da Terra plana ela foi refutada muitos anos atrás, né? E atualmente a gente vê algumas pessoas voltando a acreditar nisso, quando temos muitas evidências de que a Terra não é plana de jeito nenhum. Então, colocando isso na cabeça de que a Terra não é plana, nós temos imagens de satélite, nós temos imagens aí que foram feitas por empresas, né, que dá mais do que para provar que a superfície da Terra não é plana. Então, voltando para o nosso tema aqui, a Terra no Universo, lá no início do tema vai ter um textinho bem legal, falando uma curiosidade. Vocês sabiam que tem um carro orbitando aí, solto no espaço, flutuando por aí, com um passageiro, e tá tocando uma música no rádio dele? Esse carro ele foi lançado por uma empresa de transporte espacial para testar, né? Um foguete que vai ser provavelmente o veículo espacial mais poderoso que foi lançado pelos Estados Unidos. Então, lá vai ter um passageiro, um bonequinho que colocaram no carro e apelidaram ele de Starman, que é o nome de uma música do David Bowie. Se vocês quiserem pesquisar no YouTube depois para ouvir a música, é bem legal. E no rádio, se desse para ouvir, porque no espaço as ondas de som não se propagam, ia estar tocando uma música também do David Bowie, que chama Space Oddity. Então, a ideia é que esse carro vai entrar ali na órbita Marte-Terra e em volta do Sol, que ele fica orbitando em uma viagem que pode durar bilhões de anos. Então tá lá. E na lateralzinha do carro tem escrito assim, ó, feito na Terra por humanos, que é pro caso de um extraterrestre encontrar esse carro flutuando por aí e saber de onde é que ele veio, né? Mas, voltando aqui, a gente vai perguntar primeiro, lá naquelas perguntas que são bem interessantes, qual é a diferença entre espaço no universo, ou seja, o espaço sideral, né, que a gente chama, e o espaço geográfico. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque tudo a gente fala de espaço, né? Tem o espaço geográfico e o espaço sideral. O que seria a diferença entre eles? A gente espera que vocês lembrem que o espaço geográfico é o espaço onde nós reproduzimos nossas relações humanas, né, com a natureza. Então aí é o lugar onde a gente reproduz tudo que a gente estava conversando antes. A gente estava conversando sobre paisagens, né? O espaço geográfico é onde estão as paisagens, é onde a gente vai reproduzir atividades como a agricultura, a pecuária, que nós estávamos conversando também, nossas relações afetivas, né, com a nossa família, com os nossos amigos. E então, o espaço sideral é a área que existe entre os corpos celestes. Ela vai aí, essa porção que é vazia do universo, é o espaço. Esse nada que a gente está acostumado a sonhar tanto sobre, né? Então, no segundo questionamento, você pergunta assim, como você acha que o Sol e as estrelas nasceram? Provavelmente vocês vão lembrar do Big Bang, né? Que é a teoria mais aceita para a origem do universo, mas a gente sabe que as estrelas, elas nascem e morrem o tempo todo. O Sol, ele só foi formado aí depois do Big Bang, e ele vai morrer um dia. O Sol é uma estrela, assim como todas essas que a gente fica olhando para o céu à noite, às vezes, né? Fica observamos constelações, observamos também alguns planetas que são visíveis em algumas épocas do ano no céu. Se você estiver olhando assim, ó, para o céu, tinha um pontinho luminoso que ele fica brilhando, aquelas coisinhas assim, é uma estrela. Se ele não estiver brilhando, ele vai ser um planeta, tudo bem? Por quê? Porque as estrelas, elas são corpos celestes que possuem luz própria, assim como o Sol, que é uma estrela e a mais próxima de nós. Os planetas não. Eles vão ser iluminados pela luz das estrelas. Então, por isso que ele não fica brilhando.
Se você tiver, achar algum aplicativo legal, ou então for estudar constelações, dá para ver muitos planetas a olho nu. O problema é que com as luzes da cidade, a gente consegue ver muito menos ainda do que dá para ver do céu aqui da Terra, né? Então, se vocês tiverem esse hábito de observar o céu à noite, é bem legal, gente. Dá para entender muita coisa sobre como o nosso planeta funciona. E aqui no capítulo 1, a gente vai falar sobre a Terra, que é um planeta no universo. Aqui vai começar assim. Você já aprendeu que lugar é onde vivemos, aquilo que eu estava conversando com vocês, né? Nossas relações interpessoais, nossas relações com a natureza, nossas relações com comércio, produção, enfim, tudo, vão se desenvolver sobre a superfície terrestre, que é essa coisa que está girando aqui faz um tempão nesse GIF que a tia colocou, né? Que a gente viu mais uma vez, que é redonda. Aqui a gente tem a iluminação do Sol, vocês percebem que tem uma parte escura, né? Que é onde é noite. A parte que está sendo iluminada pela estrela, que é o Sol, que é a porção da Terra onde vai ser o dia. Então, na superfície do planeta a gente vai ter os continentes. Olha aqui que bonito. Eu coloquei um gifzinho mostrando como as estações do ano avançam aqui. Vocês estão vendo que o gelo está avançando. De acordo com a rotação da Terra, as estações do ano vão mudando em diversas áreas. E aqui, ó, é a zona tropical, essa aqui do meio. Bem aqui no meio tem uma linha imaginária que a gente chama de linha do Equador. E aqui vai ter uma linha imaginária que a gente chama de meridiano de Greenwich, que ela fica ali no centro do globo, né? Para fazer essa divisão. São linhas imaginárias que a gente acha para definir melhor o que é o que e onde estão as coisas na Terra. Nós moramos bem aqui, ó, no Brasil, tudo bem? Aqui na cidade de Fortaleza, que fica nessa pontinha aqui, nós moramos na zona tropical. Uma coisa que a gente estava falando era sobre continentes, né? Que são essas porções emersas da Terra. A gente tem o continente africano, o continente sul-americano, que é onde fica o Brasil. A gente tem também o continente norte-americano, o continente europeu, a Austrália. Tem os polos também, né? A Oceania aí. Então, essas terras emersas, elas vão representar menos de 2/3 do que é a superfície terrestre. Então, se você pegar tudo que é em quilômetros a superfície terrestre, dividir em 3 partes, menos de uma dessas 3 partes vai ser de terras emersas. Todo o resto é água, são os oceanos, tudo bem? Então, com essa informação em mente, a gente vai pensar agora onde está localizado o planeta Terra. Quando a gente vai olhar para o céu à noite, como eu falei para vocês, a gente dá para ver somente uma pequena parte de tudo que há no universo. Dá para observar pouquíssimas coisas a olho nu. Então, esses que a gente está vendo mesmo, são os que estão mais perto de nós. Então, durante o dia, a gente vai poder ver o Sol, que é essa estrela que aquece, que ilumina. À noite, a gente pode ver a Lua, que é o satélite natural da Terra, tudo bem? E a gente vai falar um pouquinho também sobre a origem de tudo, o Big Bang, né? A grande explosão. A tela está espelhada, mas eu tive que falar para vocês. Essa teoria do Big Bang é a mais aceita para explicar a origem do universo. Ela estima, né? Os cientistas estimam que mais ou menos 13,7 bilhões de anos atrás, uma partículazinha que é chamada de partícula primordial, ou seja, a partícula que veio primeiro, ela explodiu e começou a se expandir, dando origem a todos os corpos celestes, os sistemas solares, né, que não tem só o nosso, nós chamamos de sistema solar, mas as galáxias, o universo em si e tudo que está nele ocorreu a partir da explosão dessa partícula essa partícula de energia que foi se expandindo. E apenas uns 3 bilhões de anos depois da explosão inicial é que vão começar aí a se formar as galáxias, tudo bem? As galáxias, elas são porções do universo que vão ser formadas por inúmeros corpos celestes. Estrelas, planetas, satélites, como eu falei para vocês, né? A Lua fica orbitando ao redor da Terra, ela é o satélite natural da Terra, ou seja, existem também os satélites artificiais, que eles fazem essas imagens aéreas que a gente vê aí do planeta, né? Mas existem os satélites naturais também. Vários planetas que estão por aí nas galáxias, eles têm seus satélites naturais. A Terra tem apenas um, que é a Lua. Então,
A gente não sabe ao certo quantas galáxias existem. Os astrônomos vão estimar que o número varia entre 80 e 120 bilhões de galáxias. Menina, é muita galáxia nesse universo, né? A gente mora em uma chamada Via Láctea. Um planeta, voltando a explicar um pouquinho do que são essas coisas que compõem as galáxias, né? Um planeta é um astro que ele vai orbitar uma estrela. Então, a Terra é um planeta que orbita a estrela chamada Sol, porque ele é grandão e ele tem um campo gravitacional que faz com que vários desses corpos celestes que poderiam estar vagando aí pelo espaço fiquem orbitando ao redor dele, tudo bem? E aí vão formar o sistema solar, que é onde a gente mora. No planeta, a Terra, a gente vai morar numa galáxia chamada Via Láctea. Existem de 80 bilhões a 120 bilhões de galáxias por aí. A gente mora em uma delas que se chama Via Láctea. E ainda assim a gente não conhece tudo que tem na Via Láctea, né? Alguns cientistas conseguiram mapear aí umas galáxias que estão próximas, mas nada muito aprofundado. Então, esse nome, Via Láctea, foi dado a essa galáxia porque a gente, observando ela da Terra, vai parecer uma mancha branca no céu, que lembra leite derramado. Então, é a Via Láctea de leite. Do leite que foi derramado, parece a gotinha que é a Via Láctea, entendeu? Que é a galáxia onde nós moramos. Na Via Láctea, nessa que nós moramos, há bilhões de sistemas compostos de uma estrela principal, como o Sol, e vários astros que vão girar ao redor dessa estrela. A gente mora na Via Láctea e a gente mora num sistema estelar desses, né? Que existem muitos, chamados Sistema Solar. Porque o Sol é a estrela principal, onde todos os astros aí que vão compor o Sistema Solar orbitam ao redor. Olha só como é a Via Láctea. Dá pra ver pouco aqui, né? Porque a gente tá com essa dificuldadezinha do computador. Mas espero que vocês entendam. Mas é mais ou menos assim. E ela parece um copo de leite que derramou. É a Via Láctea. E aqui a gente tem o Sistema Solar. Aqui, ó, o Sol no meio e vários corpos celestes orbitando ao redor dele. São 8 os planetas que vão orbitar ao redor do Sol, mas não são só 8 corpos celestes, são os maiores, tá, gente? Aqui a gente tem uma ideia melhor de quais são eles. Vocês estão vendo o Sol aqui, né? Aí logo depois vem Mercúrio, depois vem Vênus, depois vem a Terra, depois vem Marte, depois vem Júpiter, depois vem Saturno, depois Urano e depois Netuno. Então, tinha um planetinha, um corpo celeste que era considerado planeta aqui, mas os cientistas classificaram ele como pequeno demais para ser chamado de planeta. Era Plutão. Hoje em dia ele não faz mais parte, ele foi rebaixado da categoria de planeta. Ele é considerado um planetoide, ou seja, quase um planeta, mas ainda não. Ele é bem pequenininho mesmo em comparação a esses outros planetas que compõem aí o sistema solar, né? Que é o que nós conhecemos melhor, porque é onde nós vivemos e esses corpos celestes estão mais próximos de nós. E na Via Láctea, a gente vai lembrando que tem milhões de sistemas iguais a esse, parecidos, que são esses corpos celestes orbitando ao redor de uma estrela. Então você fica pensando, tia, então isso quer dizer que pode ter vida fora da Terra? Pode, a gente não sabe, né? Eu acho que seria muito querer saber demais dizer que só existe a Terra como um planeta com vida inteligente. Mas aí, né, a gente não entrou em contato ainda, teoricamente, não descobrimos de verdade de onde eles vêm, para onde eles vão, quem são esses extraterrestres, né? Ou seja, extraterrestres, uma vida que está aí fora da Terra. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre o sistema solar, voltando para o nosso assunto, né? Ele vai compreender um conjunto de corpos celestes compostos de planetas, asteroides, cometas, satélites, além de poeira e gases que giram ao redor do Sol. Então não são só os planetas que estão orbitando aqui, né? São os principais, porque são os maiores. A Terra, ela fica aí, é o terceiro planeta mais próximo do Sol, tudo bem? E dá para imaginar, né, que quanto mais perto do Sol, mais quente vai ser. A Terra, estando nessa posição, é um dos, se não o único planeta no sistema solar que tem condições para a vida. Ela vai aí poder, né, ter essa que não é muito quente, nem é muito frio em algumas partes, mas também é muito quente em outras.
Em alguns pontos do planeta, seres humanos, em quase todos, na verdade, seres humanos, plantas, animais conseguem aí sobreviver graças à luz do Sol, para fazer fotossíntese, enfim. Então, o Sol, voltando para ele é uma estrela, ou seja, um astro luminoso que vai emitir luz e iluminar todos esses outros corpos celestes, né? E também existe uma infinidade de estrelas no universo, assim como o Sol. Ele é a mais próxima de nós. Mas é muito importante também que a gente lembre disso, né? Que a posição da Terra em relação ao Sol é o que permite que aqui tenha vida, é o que permite que nós existimos e tudo que há de vida no planeta. Os planetas vão ser esses aqui que eu falei para vocês. Os 4 primeiros são menores, né? Que vão ser, no caso aqui, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os outros vão ser bem maiores que esse, sendo o maior de todos, Júpiter. O segundo maior vai ser Saturno. E aqui vão ser formados, os mais próximos vão ser formados somente de rochas e metais. E muito quentes também. E os 4 últimos são mais gasosos e são mais distantes do Sol. Então, esses 4 aqui, primeiros, né, como vocês estão vendo, são menores, vão ser formados de rochas e metais, parecido com a composição da Terra, né? A sua base, a gente tem rochas e metais também. E esses 4 últimos aqui, ó, eles vão ser chamados de planetas gasosos, porque eles têm mais gases do que rochas e metais na composição aí deles. Tudo bem? Então, o que é um asteroide, tia? Tu falou aí, mas eu não sei não. Um asteroide vai ser um pequeno objeto rochoso, metálico, que vai ficar orbitando ao redor do Sol. É como se fosse um planeta bem pequenininho, bem pequenininho, bem pequenininho. É só um pedaço de coisa que está aí orbitando ao redor do Sol, assim como os planetas. Um cometa é um corpo menor do sistema solar que ele vai fazer órbitas elípticas ao redor do Sol. Ou seja, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Tudo bem? É uma elipse, essa coisa assim, ó, mais achatadinha, tudo bem? E um satélite é um corpo que orbita um planeta. Como eu falei para vocês, a gente vai ter a Lua como satélite natural, né? Que a gente vê ela toda noite. Uma curiosidade, vocês já ouviram falar no lado escuro da Lua? É porque a Terra está aqui, mas a Lua e a Terra faz um movimento de rotação e de translação, né? Mas a Lua não, ela só fica com uma face virada para a Terra. Então a gente todo dia vê o mesmo lado da Lua no céu. Vocês sabiam disso? Aqui, lá no final, a gente vai ter uma imagenzinha, né, na página 72, do que é o sistema solar. Que é essa mesma imagem que eu mostrei aqui para vocês. E depois a gente vai falar assim, geocêntrico ou heliocêntrico. O que é uma coisa geocêntrica, tia? Um sistema solar geocêntrico é o nosso, né? A gente sabe que ele não é geocêntrico. O que é geocentrismo? Geo quer dizer terra e centro quer dizer no centro. Ou seja, até o século XVII aí, as pessoas acreditavam que eram os outros corpos celestes que orbitavam ao redor da Terra. Hoje nós sabemos que isso não acontece, que a Terra e todos os outros corpos celestes do sistema solar, eles vão girar ao redor do Sol, né? Que é o que tem mais massa e que ele vai gerar um campo gravitacional maior, para que todas essas coisas, como os planetas, os asteroides, os cometas, os satélites, vão orbitar aí ao redor do Sol. Os satélites vão orbitar ao redor dos planetas. O cometa orbita ao redor do Sol também, em elipse. Às vezes dá pra gente ver algum passando, sempre tem notícias nos jornais, né? Se você tiver curiosidade de observar o céu. E quem descobriu isso, o Copérnico, foi o Nicolau Copérnico, né? Ele foi iniciar aí essa teoria de que o sistema solar, ele não era geocêntrico, ele era heliocêntrico, ou seja, hélio, que é o Sol, cêntrico, o Sol está no centro e os planetas vão girar ao redor dele. Então, a gente vai ter aí diversos cientistas, o Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei, que ele vai provar de fato que o Sol estava no centro e não a Terra, como a igreja acreditava. Então, ele vai provar mais ou menos aí entre 1564 e 1642 que a Terra se movia, porque as pessoas acreditavam que a Terra ficava bem paradinha aqui e tudo girava ao redor dela. Mas, para fechar a nossa aula, eu disse para vocês que eu ia mostrar como era o formato real da Terra, né? Olha só,
Lá na página 73 do livro de vocês, e aqui tem também, embora não dê para ver muito bem, a imagem de um geóide. O que é esse geóide? A Terra é um astro que vai ser iluminado pelo Sol, como eu falei para vocês, e ela tem esse formato aqui. A gente, quando vai fazer mapas, procura deixar ela mais uniforme, né, para ficar mais fácil de representar no papel. Essa coisa aqui que é a Terra, que não é perfeitamente redonda, mas tem um formato certamente esférico. Daí a gente tira que ela não é plana, né? Lá aí a gente vai ver, vendo do espaço, ela parece uma esfera perfeita, realmente. Mas a gente, através de estudos, né, dos níveis aí, dos oceanos e da altitude das terras emersas, ou seja, dos continentes, a gente sabe que ela vai ter aí um abaulamento. E o que é um abaulamento? É justamente essa curvinha para fora que a Terra faz em alguns pontos. E ela é um pouquinho mais achatada nos polos, né? Ou seja, em um polo e no outro. E no centro ela vai ter mais essa parte assim. E existem os níveis dela. Uns lugares são mais altos, outros são mais baixos. E essa representação mais fiel da superfície terrestre, a gente vai dar o nome de geóide. Bom, espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje e sexta-feira tem mais. Eu não vou sumir de novo, tá? Eu vou dar um jeitinho aqui nesse computador, tô ajeitando o outro. E pra hoje, eu vou pedir que vocês resolvam as atividades lá da página 74 do Sistematizar. As questões 1, 2, 3, 4 e 5, tudo bem? Um cheiro e até mais.